Existe um mito de que para um país crescer, em especial um país subdesenvolvido, ele precisa ter essa técnica predatória do meio ambiente. Existe esse discurso de que o mundo desenvolvido tem que deixar a gente passar pelo nosso estágio de desenvolvimento predatório. Isso é uma grande falácia. Se você pensar a maneira como o governo federal tem feito as escolhas e tudo mais, é tentando privilegiar os mesmos pilares econômicos que moviam o Brasil desde o descobrimento. O que impossibilita a humanidade de mudar? É uma questão política. 90% dos brasileiros que entendem que o planeta está aquecendo, né? O que falta, Fê, é esse senso de urgência. Existe um discurso reacionário de que, nossa, mas quantos empregos vamos perder se a gente abandonar a velha economia? É uma bobagem. Agora, não sejamos bobos, Fê. O planeta vai sobreviver à crise climática. Quem talvez não vá sobreviver somos muitos de nós. E falando um pouco disso, assim, em ações práticas, o que você podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, para tentar fazer com que realmente dê certo, assim, que a gente não chegue nesse ponto de extinção da humanidade. Eu vou tentar usar um pouco o que o próprio Al Gore fala no final do treinamento dele, tá? Ele dá 3 pilares pra gente. Ele fala de choices, voice e vote, tá? Então eu vou tentar desmembrar essas 3 coisas aqui, tá? Choices tem a ver com as nossas escolhas individuais. Enfim, em especial na nossa bolha, no nosso ciclo de privilégio, a gente tem um grande poder de escolha, um grande livre-arbítrio. A gente tem fôlego financeiro para poder fazer algumas escolhas. E a gente, muitas vezes, a gente está fazendo escolhas erradas ou abdicando de fazer essas escolhas, tá? Então, a gente tem que fazer essas escolhas no nível individual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer pensar ou repensar como a gente está produzindo e consumindo, né? A gente tem que tentar se descarbonizar de alguma forma, né? Então, eu acho que dá um vídeo, né? A gente pensar em diferentes possibilidades, mas reduzir o consumo de carne, repensar a procedência de tudo que a gente compra, pensar em reciclagem, pensar no uso racional de recursos não renováveis, tipo água, energia. Então, dá para poder fazer muita coisa. Pensar a maneira como a gente se move, se locomove. A gente, às vezes, faz uma viagem aérea como se não fosse nada. E a viagem aérea tem uma pegada ambiental terrível. Então, cara, precisa pegar um avião, vai lá e compensa esse voo, entendeu? Você tem diferentes formas de compensar esse voo, fazendo investimento em instituições que estão reflorestando, sabe? Então, tem várias formas, tem várias escolhas que a gente pode fazer, mesmo investimento, Fê. Onde a gente bota o nosso dinheiro, não só na parte do consumo, mas também no investimento. A gente, às vezes, tem o nosso excedente ali, a gente vai lá dar o dinheiro na mão de uma financeira e fala, faz aí render para mim 10% ao ano. Cara, tipo, você tem que olhar onde esses caras estão investindo. Esses caras estão investindo em combustíveis fósseis, você não pode aceitar isso. Se você está preocupado com o futuro do planeta, você pode pegar os seus poucos recursos e ajudar a fundear a nova economia. Vai investir em ESG, vai investir em energias renováveis, investe em outras coisas que vão ser melhores para o planeta e que vão ser melhores para o seu bolso também no médio prazo. Tá? Assim, não há dúvida. Se você pegar o histórico recente do papel relacionado à economia verde, digamos assim, esse papel ele valoriza muito mais do que o papel relacionado à velha economia. Então, assim, é uma ótima escolha, né? Então, escolhas é um primeiro grupo, tá? Mas que não dá para ficar só nele, porque se a gente pensa em escolhas, a gente tende a individualizar a responsabilidade do problema, né? Que é aquilo que eu falei lá atrás, não dá para a gente poder botar a culpa, a responsabilidade no fulano de tal que está indo no rodízio comer picanha. Não dá, assim, não dá para a gente poder botar isso na conta de um indivíduo. Você tem que começar a pensar de outras formas. Daí vem esse segundo ponto que é voice, né, que é voz. Seria você, tipo, a sua habilidade de se engajar no tema e de ser um vigilante do tema. Então, o que isso quer dizer? Se você tem um pouco mais de discernimento, entende a dimensão do problema, entende quais são as alavancas que geram problema e que podem também ser a solução, você tem que conseguir conscientizar e mobilizar outras pessoas, né? E mais do que isso, você tem que estar muito vigilante com os grandes vilões do aquecimento global, entendeu? A gente sabe que os grandes vilões são setores produtivos.
Então, a gente tende a ter uma certa condescendência com os grupos produtivos na sociedade ocidental de uma forma geral, entendeu? Não adianta a gente pegar e olhar para esses caras como, esses caras vão conseguir se organizar e resolver o problema. Não, eles podem fazer isso, mas eles não vão fazer isso sem pressão social. Não vão fazer, porque a lógica do lucro a curto prazo, essa lógica ela acaba prevalecendo sobre a perspectiva de médio e longo prazo, entendeu? Então, a gente tem que estar vigilante e a gente tem que fazer pressão para esses grandes vilões se readequarem, entendeu? Ou mesmo para o Estado conseguir regular melhor as atividades predatórias, né? Não dá para a gente aceitar que o Estado incentive a grilagem na Amazônia, entendeu? A gente tem que se posicionar e tem que gritar, usar a nossa voz. Então, voz é o segundo elemento. E o terceiro, quando você pergunta para a Greta Thunberg, que é a ativista sueca, qual que é uma coisa que você tem que fazer para contribuir com a mitigação das mudanças climáticas, ela fala, vote melhor. Vote melhor. Por quê? Porque, de novo, o que a gente está vendo aqui é um problema que tem uma causa eminentemente sociopolítica. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que eleger representantes que tem uma plataforma socioambiental, uma plataforma que contemple as mudanças climáticas, entendeu? Isso no nível federal, no nível estadual e no nível municipal também. As pessoas vivem nas cidades, tem muita coisa que dá para fazer nas cidades para poder reduzir a emissão de gases de efeito estufa, aumentar a capacidade da cidade de sequestrar carbono também. Então, tem muito que dá para fazer, mas a verdade é que esse é um subtema. A gente tem votado em pessoas que sequer consideram isso nas suas plataformas, nos seus planos de governo, né? Então, votar melhor é a terceira variável. Então, escolhas, voz e voto. E essa questão do voto, a gente vai muito no curto prazo também, né? Em especial aqui em municípios. Então, se a gente perguntar aí para as pessoas quem olhou a agenda ambiental do seu candidato a prefeito nas últimas eleições, eu acho que pouquíssimos olharam, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, é uma pena, assim, eu fico pensando, a gente tem, sei lá, 80%, 85% das pessoas no Brasil, pelo menos, vivem em centros urbanos, né? A gente consegue resolver muita coisa nos centros urbanos, a gente não está na floresta, a gente consegue fazer advocacy pela floresta, mas a gente não está lá, né? Quem está lá, enfim, são as comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas e tal, que tem que ser protegidas com toda a força. Nós, nos centros urbanos, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue... existem muitas políticas provadas para você tornar as cidades mais sustentáveis. Então, você adensar as cidades, as pessoas morarem mais próximas de onde elas trabalham, para evitar os deslocamentos urbanos, ou minimizar os deslocamentos urbanos. Você protege as periferias das cidades, que hoje é basicamente um bolsão de pobreza, né, Fê? Assim, a gente pensa na periferia no Brasil como... ali a gente bota quem não consegue arcar com pagar por morar nos centros urbanos, né? O que a gente tem que fazer é trazer essas pessoas para o centro das cidades e proteger as periferias para os mananciais de água, para o ecoturismo, para a produção agroflorestal. Então, assim, esses cinturões verdes, eles estão provados em várias partes do mundo que eles reduzem até o deslocamento do alimento para os públicos consumidores. Então, tem tanta coisa que você consegue fazer e a gente não está discutindo isso. A gente está falando de cidade ainda num nível muito básico, assim, pensando em zeladoria urbana, né? Meio que assim, vai tapar buraco de asfalto. Cara, tipo, sim. Mas mais do que zeladoria urbana, esse cara, tipo, ele tem que pensar num plano diretor que vai conseguir com que essa cidade tenha o potencial de superar, né, a crise climática, né, de conseguir ser um agente de solução para a crise climática, por que não, né? Tem, de novo, um benefício econômico, tem um benefício social de inclusão de muita gente e, enfim, é uma plataforma ainda subutilizada ou subdiscutida no cenário político brasileiro. E falando de o que se pode fazer, você acha que as empresas, eu sei que assim, existem milhares de tipos de empresas, né? Mas de forma geral, você acha que as empresas também poderiam ser agentes nessa questão? Poderiam ser sujeitos ativos nessa questão? Sem dúvida, né? Assim, a gente realmente precisa que a iniciativa privada, enfim, em especial os grandes grupos que geram o problema e que podem solucionar o problema em maior escala, esses grupos eles têm que se engajar, eles têm que se mover, né? Eu acho que assim, primeiro é legal falar, se tem alguém aí que está ouvindo a gente, que trabalha em uma empresa
que você desconfia das práticas, que você acha que tem espaço de melhora, eu acho que vale você começar a tentar usar o teu espaço de influência ali para gerar alguma mudança, entendeu? Eu acho que, enfim, em algum nível eu tentei fazer isso na minha vida passada, corporativa, e acho que acho que é válido, né? Em especial quando você começa a atingir cargos um pouco mais elevados e tal, como é que você consegue trazer para a agenda da tua empresa essa discussão, tá? O que eu penso, Fê? Assim, a empresa ela tem que fazer duas coisas principais, assim. A primeira coisa que a empresa tem que fazer é entender o que lhe cabe no problema. Muita empresa não entende como é que a sua atividade produtiva impacta as mudanças climáticas. Ela não tem esse entendimento, não tem esse tipo de estudo. Então, existem uma série de formas de você conseguir levantar isso. Inventário de carbono, você tem aí matriz de sustentabilidade que dá para fazer, mapear quais são as áreas de risco e tal. Mas as empresas têm que abraçar isso como algo que elas queiram fazer de forma genuína para repensar os seus métodos de produção. Hoje o que acontece é que muitas empresas fazem isso, é o famoso para inglês ver, né? Assim, meio que para garantir que eu tenho ali um papel, meu relatório de estabilidade que eu faço esse ano e tal, isso me dá um pouco mais de fôlego, para conseguir estar em alguns espaços de discussão sem parecer o vilão da história, entendeu? Então eu vejo muita gente fazendo isso, eu acho que a empresa tem que pegar isso como uma responsabilidade de realmente destrinchar ali dentro o que está errado e o que tem que ser modificado rápido. Uma vez tendo esse entendimento, a empresa tem que realmente mover recursos para poder aprimorar ou evoluir, desenvolver o teu método produtivo. Então, se você é uma empresa do agronegócio que vive da monocultura, amigo, você tem que começar a fazer experimentos em menor escala de agricultura generativa, né? Se você é uma empresa de bens de consumo, que faz muita embalagem plástica, puta, amigo, você tem que começar a pensar que a sua embalagem plástica, você é dono dela. Você tem que se responsabilizar pelo retorno dessa embalagem, pela substituição dessa embalagem, porque a gente sabe que, sei lá, 75% das atividades da indústria petroquímica é fazer plástico. Então, assim, cara, você tem que mexer nisso também. Então, assim, você tem que entender onde é que você como empresa, a sua atividade está criando estrago, né? Assim, uma vez que você entende isso, tem que começar a mover recursos para poder modificar essa realidade. A gente sabe que não dá para mudar essa realidade do dia para a noite. A gente já esteve em time de liderança de empresa multinacional, a gente já sabe que não existe essa de mudar de um ano fiscal para o outro. Mas você tem que ter um plano a longo prazo, você tem que começar a falar, bom, vamos alocar 2 pontos de margem esse ano para começar a modificar meu método produtivo nesses 2, 3 mercados. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer. E é isso, assim, essencialmente é isso. Assim, o que eu sinto hoje, Fê, que acho que até a gente pode estender isso em outro momento, é que muitas empresas estão entendendo o problema e estão tentando endereçar o problema com comunicação, que é um tiro no pé, assim, sem tamanho. Assim, é o famoso greenwashing ou ESG washing, que talvez seja um tema para outro vídeo, mas que as empresas começam a em vez de botar dinheiro na reengenharia do seu método produtivo, elas botam dinheiro em publicidade e comunicação, entendeu? Para poder tentar, de alguma forma, maquiar a percepção que essas empresas têm junto à opinião pública, entendeu? Então, você pega, sei lá, uma pequena atividade que essa empresa tem no microcosmos, que tem um saldo positivo, né, um saldo socioambiental positivo, e você faz uma divulgação massiva daquilo. Quando você olha, isso é a ponta do iceberg. A empresa está gerando um estrago em outras frentes, é monumental, entendeu? Então, a grande dica que eu daria para quem está ouvindo a gente e quem está, de alguma forma, dentro do mundo corporativo, é entender que não existem soluções fáceis e de que você não vai resolver esse problema com comunicação. Você até, eventualmente, se você é um bom cidadão corporativo, que faz seu dever de casa, que consegue mapear os problemas, que cria todo um plano de resolução, você pode e deve comunicar à opinião pública do que está fazendo. Agora,
você não pode fazer isso como primeira coisa no processo, entendeu? Assim, é contraintuitivo, é enganoso e é um tiro no pé, porque assim, você não vai resolver problemas que no médio prazo impactam a própria existência do seu negócio. Então, assim, você ali vai fazer vistas grossas agora, vai fazer uma campanha linda sobre a Amazônia e tal, e quando você vê, daqui a 5, 10 anos, você não tem como produzir mais, enfim, o seu produto do agronegócio, por exemplo, porque, cara, as mudas não nascem mais numa temperatura de mais de 1,5 graus em relação ao que a gente tinha na Revolução Industrial, entendeu? Ou porque a água não chega mais na minha lavoura, porque a Amazônia foi destruída e não tem mais rio voador nenhum para trazer água para cá. Então, é miopia e uma dificuldade de enxergar um pouco mais a longo prazo, a médio e longo prazo. A gente tem esses ciclos de recompensa no mundo corporativo que são muito curtos ainda, né? Assim, você pensa em anos fiscais, então o cara é avaliado ali no ano, o cara o CEO teve um ótimo resultado, ganhou um bônus estratosférico e tal, mas, cara, o que ele está fazendo hoje pode inviabilizar o negócio dele daqui a 5 anos. Então, assim, a gente tem que conseguir avaliar o problema com um pouco mais de perspectiva que a gente faz hoje. Às vezes a gente pega o bonde andando, né? A mesma coisa aconteceu com o racismo, assim. Então, depois da questão do Black Lives Matter, parece que as empresas descobriram que havia racismo, sendo que esse é um tema que existe aí há muito tempo. E aí, do nada, todo mundo começou a colocar negros nas suas propagandas, começou a falar, olha como somos uma empresa antirracista, foi lá e colocou a faixinha preta no Instagram, mas aí pega dentro de casa, não tem uma pessoa negra, sabe? Na liderança, a participação de pessoas negras na empresa é muito baixa. E eu vejo algo semelhante na área aí da crise climática. Eu vejo muitas empresas agora pegando o bonde andando, colocando primeiro na comunicação para falar, olha como nós somos sustentáveis, olha as práticas que a gente tem aqui, mas se pega no fundo da empresa, não tá tão bom assim. Fê, assim, obviamente, assim, a gente tem, e estamos falando de alguns setores ainda que estão muito atrasados, né, assim, eu acho que, obviamente, você tem algumas empresas no setor produtivo que já estão pensando em novas tecnologias, ou em como, mais do que tecnologias, é como incorporar novas metodologias, né, ou novas formas de produzir. Sei lá, te dou um exemplo, a Fazenda da Toca está fazendo um trabalho incrível no agronegócio, eles acharam uma forma de você gerar alimento em grande escala, os caras estão aí abastecendo mercado no Brasil todo, com produção regenerativa, com produção com agrofloresta, né? Então, existem formas de fazer até nos setores mais arcaicos, né? Agora, realmente, assim, acho que você tem aí um grupo do empresariado brasileiro que está nessa lógica que a gente falou lá atrás de é minha vez de destruir, entendeu? Não tira de mim o privilégio de destruir um pouquinho, que é muito míope, né, Fê? Então, acho que realmente a gente tem esse problema, assim. Por isso mesmo que eu sou um defensor do papel do Estado nessa história toda. Em várias coisas, a gente sente que o Estado no Brasil acaba sendo muito presente na economia, né, no sentido de criar burocracias para o setor produtivo, e realmente tem muitas coisas a serem resolvidas nesse sentido, mas a verdade é que o Estado é muito ausente em regulações que seriam importantes para você viabilizar novas matrizes econômicas para o futuro, né? Regulações e incentivos mesmo, assim. E só para te dar um número aqui, você pega globalmente, Fê, o subsídio para matriz energética baseada em combustíveis fósseis é 36 vezes maior do que o subsídio para matrizes energéticas renováveis. Então, você tem aí, muitas vezes, o Estado com os seus interesses sequestrados pelo setor privado, entendeu? Você tem aí lobby de grupos corporativos super pesados que criam esses mecanismos para poder evitar essas regulações, que eu sei que é uma palavra que um pouco assusta, né, o empresariado, mas que se fosse bem feita, ou tivesse uma lógica de longo prazo, poderia fomentar muitos negócios, entendeu? Então, eu acho que o setor produtivo tem o seu papel, tem muito o que ser feito, mas eu sou muito cético de imaginar que o setor produtivo sozinho, sem uma supervisão do Estado, ou sem uma regulação do Estado, vai conseguir fazer essa mudança na velocidade que a humanidade precisa. E esse tipo de regulações é a forma como, por exemplo, a União Europeia está fazendo mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. A União Europeia está mais avançada.
Tenho que avançar ainda, mas está avançada. Agora, é interessante, Fê, porque tem muitos casos que não tem a ver com você criar novas legislações. Tem a ver com você, de fato, implementar a legislação, você fiscalizar. A legislação ambiental do Brasil, ela é super evoluída. A gente estava fazendo um trabalho no Brasil muito bom no começo do século, no começo desse século, tá? A gente teve um momento em que a gente conseguiu reduzir o desmatamento em 80%, no momento em que a economia estava bombando, o setor de commodities crescia, enfim, e a gente reduziu o desmatamento. Então, assim, é uma falsa dicotomia, entendeu? Não existe uma escolha para ser feita aqui. Você consegue, você, na verdade, deve mover e fomentar o setor produtivo, ao mesmo tempo protegendo e até ampliando, né, o meio ambiente, assim, você de fato regenerar, reflorestar, aumentar o espaço de mata e tudo mais. Então, dá para fazer, a gente tem legislações que permitem isso, mas hoje se tem um desmonte dos órgãos de fiscalização, você tem, a gente está criando alguns mecanismos para poder viabilizar a grilagem, então são várias brechas legais que a gente está encontrando para poder ir para trás, que você falou, né? Então, tem que legislar e tem que fiscalizar. Exatamente. E parece que agora há uma manipulação da opinião pública para achar que a gente tinha antes uma indústria da multa ambiental. Não parece alguma coisa assim? Parece. Parece. E é interessante notar como grande parte desses grupos empresariais e tal, que enfim, são mais parte do problema do que parte da solução, né? São os grandes devedores para a União com relação a multas ambientais ou até mesmo multas com relação a trabalho escravo. Assim, é um contrassenso. Você tem o Estado financiando entidades privadas que devem para o Estado e que estão destruindo a possibilidade de existência da população no médio e longo prazo. Então, a gente tem que entender que esses caras, eles estão em dívida com a gente. Eles estão em dívida com o cidadão. Então, assim, eu acho que sim tem que olhar para a empresa, como é que vocês vão melhorar, mas a gente hoje tem que ter um olhar muito aguçado de ver que esses caras hoje, eles estão em dívida com a gente. Então, a gente tem que entender isso, internalizar isso e estar vigilante. Exato. Fred, eu sei que a gente ficou um tempão falando aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta antes de deixar você falar as suas considerações finais, que é, se eu quiser saber mais, fiquei super interessada no tema, eu quero saber mais. O que você recomenda pra gente ler? Algum perfil para seguir? O que você recomendaria, assim, para as pessoas? Bastante coisa, assim, eu acho que eu não vou falar tudo que eu poderia falar, assim, acho que tem uma série de... Acho que para a gente começar a se educar, a gente tem que começar indo atrás do que está mais próximo, né? E, enfim, de novo, entender quais são as áreas que mais pegam a gente individualmente e talvez se aprofundar mais nessas áreas, né? De um jeito mais macro, Fê, o que eu penso é o seguinte, tem um livro que para mim foi muito útil, que é o livro da Economia Donut, da Kate Raworth. Não sei se não me lembro exatamente do sobrenome dela, mas... o Economia Donut, ele mudou muito a maneira como eu percebo essas questões, assim. Ela é uma economista, né, interessante, uma economista mulher, acho que tinha que ser mulher para trazer esse olhar provocador e que quebra um pouco essa lógica masculina, predatória, né, que acho que é uma coisa muito masculina. Então ela traz um olhar para a economia que é uma espécie de rosquinha, né? Então você tem a parte de baixo da rosquinha, né, a base ali, o anel interno, digamos assim, que ela chama de alicerce social. E aí a parte de cima da rosquinha, que ela chama de teto ecológico. Então, o que ela começa a discutir são as inúmeras possibilidades econômicas que estão dentro do alicerce social e do teto ecológico, né? Então, e que a gente tem que começar a pensar em várias métricas dentro dessa lógica do alicerce social e do teto ecológico. Ou seja, a métrica hoje do PIB, ela é uma métrica que não diz muito, porque é possível você ter países que cresçam no PIB tendo uma piora na qualidade de vida da população, ou países que não têm o crescimento do PIB com uma melhora significativa na qualidade de vida da população e uma gestão muito melhor dos recursos naturais. Então,
ela propõe uma evolução da ótica míope ou da ótica enviesada do PIB, ou do lucro, no caso da empresa, né, para uma ótica mais multifatorial, que vai considerar esses dois elementos, entendeu? É um livro que mudou muito a maneira que eu enxergo essas questões, até porque é um livro que já tem muita implementação prática, então você tem, sei lá, Amsterdã está usando essa lógica para poder repensar todo o plano diretor da cidade para os próximos anos. Então, existem formas de você trazer esse conhecimento para a sua realidade, seja ela a realidade municipal, a realidade corporativa. Então, acho que é uma dica interessante. Vou indicar também 2 documentários, tá, que estão facilmente acessíveis. Tem um que está no Netflix, que chama Kiss the Ground, tá, que é um documentário produzido pela Gisele Bündchen, que é uma ativista também nessa questão socioambiental, que é um documentário que traz justamente essa... Ele é particularmente pertinente para nós, como brasileiros, porque ele endereça essa questão do mau uso da terra, né? Ou de como a gente pode repensar a forma de você usar a terra de forma produtiva, economicamente próspera e tudo mais, mas sem gerar esse estrago, né? Essa potencial desertificação do solo, que é o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Tem um outro documentário que está no Globoplay, que chama Obrigado pela Chuva. Eu adoro esse documentário, é uma história de uma família do Quênia, e esse documentário ajuda muito a gente a entender como as questões relativas a mudanças climáticas não são questões de longo prazo, como já está acontecendo agora. Então mostra essa família do Quênia que vive da terra e como eles registram como em pouco tempo as condições climáticas daquele microambiente ali vão mudando e inviabilizando a produção. Esse cara, que é o cara do documentário, virou um ativista também, já foi falar na ONU e tal, mas é muito interessante para a gente entender como o problema é presente e atual, né? E como existe essa questão da injustiça climática, né? Porque o 1% mais rico gera o problema, mas a verdade é que a maioria da população mais pobre é que está vivendo nas áreas que vão ter os maiores hazards, maiores perrengues ambientais daqui para frente, né? Então, é uma família pobre do Quênia que os caras estão ali perdendo o único meio de vida por uma questão que... qual a quantidade de carbono que essa família emitiu? Nada, né? Mas basicamente eles estão colhendo um problema macroambiental gerado pelo 1%, em sua maioria. Então, acho que é um documentário muito sensível de mostrar isso. E eu acho que a última coisa que eu queria recomendar é uma plataforma criada por um grupo de várias instituições ambientais brasileiras. Você tem aí o próprio Clima Info, que é uma publicação que trabalha com tema, você tem, enfim, uma série de entidades que chama estafaltandoverde.org. Tá? Esse estafaltandoverde.org, eles trouxeram, basicamente, uma proposta de reforma tributária sustentável, ou seja, de como é que o Brasil, ou seja, é muito baseado na maneira como a gente, na realidade brasileira, né? De como a gente consegue repensar a nossa estrutura tributária de uma forma que isso vá alavancar populações que hoje, enfim, são abandonadas, esquecidas, enfim, elas não estão nos ciclos produtivos e que também vão viabilizar ou acelerar essas transformações no setor produtivo que a gente estava falando aqui. Então, esse Está Faltando Verde é uma proposta incrível que me assusta o fato dela não estar sendo divulgada nos veículos de maior alcance no Brasil, entendeu? É uma coisa de altíssima qualidade, feito por um grupo de especialistas e que traz uma solução para o Brasil. Assim, existem muitos problemas no Brasil, mas existem muitas soluções que a gente muitas vezes não tem acesso a essas soluções porque a gente fica muito preso à narrativa da grande mídia. Não quero culpabilizar a grande mídia, eu acho que a grande mídia faz um trabalho incrível em várias frentes, o trabalho na pandemia que tem sido feito é excepcional, a meu ver, mas a verdade é que essas pequenas grandes ideias que tendem a reformar o setor produtivo, elas não têm muito espaço na grande mídia hoje. Então, cabe a cada um de nós curiosidade de ir atrás, de começar a buscar essas ideias e começar a ventilar essas ideias como a gente está fazendo aqui, entendeu? Então, acho que é um pouco... Essas são as minhas grandes sugestões.
Que incríveis, super incríveis as suas sugestões, eu vou super seguir. E eu achei que a nossa conversa foi muito legal. Para mim foi assim, abriu os olhos para muitos temas que eu acho que a gente precisa olhar. Me fez ver que sustentabilidade, crise climática está acontecendo agora, não é distante e que cada um de nós, a gente tem um papel fundamental. Eu, na minha visão, em especial, em falar sobre o tema, em pelo menos comunicar isso, porque é algo que a gente não fala na nossa rodinha de amigos, a gente não fala no nosso trabalho. E eu queria muito te agradecer, para mim foi uma aula, por isso você, para mim, é um grande expert. E eu queria te agradecer e perguntar se você tem alguma mensagem final para deixar pra gente, algum comentário. Fê, eu que agradeço. Eu acho que esse é o começo de um papo. Eu espero que a sua audiência aí tenha perguntas e dúvidas e até alguns temas específicos que eles queiram se aproximar. Enfim, eu me coloco à disposição para voltar aqui nesse espaço, para poder falar mais sobre o tema. Se tivesse que falar uma última grande mensagem, não se deprima, sabe? E não busque a perfeição. Assim, é interessante porque é muito fácil a gente começar a tocar esses temas e começar a entender mais sobre esses temas e se sentir péssimo, no sentido de que você começar a enxergar todas as frentes da sua vida em que você é parte do problema, né? Então, assim, não dá para mudar do dia para a noite. Você tem que começar a fazer pequenas mudanças e começar a incorporar novos hábitos na sua vida. É uma jornada, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Eu estou nessa jornada há 4, 5 anos, pelo menos. Estou longe da perfeição. Eu acho que eu não emito mais 15 vezes carbono do que o cidadão médio, mas talvez eu emita mais carbono do que o cidadão médio ainda. Então a gente tem que ficar autovigilante, pensar em como mudar e não se cobrar, assim, ninguém precisa virar vegetariano amanhã, entendeu? Mas, poxa, por que não fazer a segunda sem carne? Por que não começar em vez de comprar coisa sem pensar na prateleira do mercado, começar a pensar como é que eu tiro o plástico dessa equação? Dá para comprar granel? Quais são as fontes produtoras? Eu consigo ser mais seletivo com relação às fontes produtoras? Eu posso comprar um arroz que venha de um grupo do MST, de um assentamento agroecológico, versus o arroz de uma empresa predatória? Eu consigo ser mais consciente com meus investimentos e botar um pouco mais de grana em fundos ESG ou fundos de matriz energética limpa? Então, assim, são questões que a gente não consegue resolver do dia para a noite, mas que eu te digo, assim, porque eu estou nessa jornada, tá? Se a gente coloca a nossa cabeça nisso, você começa a ver diariamente oportunidades para você melhorar. E é isso que eu convido a fazer, assim, eu não quero que ninguém se sinta culpado e que isso paralise, eu quero que, pelo contrário, eu quero que as pessoas se sintam convidadas a reavaliar as suas formas de consumo e produção e comecem a mudar, e comecem a pensar onde dá para mudar já, né? E já começar a mover nesse sentido. E eu queria ouvir de vocês também, pessoal, o que vocês acharam dessa conversa e como o Fred perguntou, o que mais vocês querem saber. Acho que a gente falou aqui de alguns termos, por exemplo, ESG, greenwashing, que são termos que eu e o Fred aí já tocamos aí há algum tempinho. A gente queria saber mais de vocês, o que vocês querem ouvir. Fred, brigadão de novo por você ter participado, eu adorei a nossa conversa, viu? Eu que agradeço, Fê, estou à disposição. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, gente!